Análise da grande goleada do Flamengo e classificação na próxima fase do Cariocão 2026. Flamengo que agora enfrenta o Botafogo no Engenhão, domingo de carnaval, valendo vaga nas semifinais. Se é novo por aqui, por favor, esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos de imagem, Sport TV, Grupo Globo, programa News, né, Sport News, falando em toda a análise da partida do Flamengo. Temos informações sobre o jogador que infelizmente teve convulsão, tanto no campo como também no hospital, mas graças a Deus passa bem. Eu vou trazer todas as informações para vocês. Vamos pro vídeo, no final a gente traz todos os bastidores do Mengão e também preparação para o jogo importantíssimo diante do Vitória nesta terça-feira pelo Brasileirão. Flamengo que tenta se recuperar no campeonato. Vamos pro vídeo. Falando de Campeonato Carioca, tivemos bola rolando no Campeonato Carioca. O momento é da última rodada da primeira fase, digamos assim, que é a Taça Rio do Campeonato Carioca, para conhecermos os 8 times que avançam às quartas de final e os 4 times que vão disputar o quadrangular do rebaixamento. Ontem tivemos Flamengo e Sampaio Corrêa, um jogo que interessava ao rubro-negro, e também ao Vasco, que joga hoje contra o Botafogo, para pensar em classificação, ou seja, também fugir desse quadrangular de rebaixamento. O Flamengo precisava dessa vitória, garantiu a classificação às quartas de final, já sabe que enfrentará o Botafogo a partir da semana que vem. E principalmente, né, Jéssica, o Flamengo fez gols. Algo que vinha sendo um problema, ainda que a gente fale do adversário, do contexto do jogo, o adversário que perdeu uma substituição aos 15 minutos, uma convulsão, numa cena assustadora até, felizmente passa bem o Alexandre, mas foi uma cena assustadora para o início de jogo, principalmente para o Sampaio Corrêa, enfim, mas com todo o contexto, um Flamengo que estava precisando balançar as redes e não foi 7-1 não faltou foi gol, né, minha amiga? É verdade. Bom, primeiro que o Alexandre fique bem, né, que ele continue bem e possa ajudar aí o Sampaio e continue sua carreira aí como jogador de uma maneira muito feliz. O Flamengo precisava disso, né? Precisava mostrar para o torcedor que não desaprendeu a fazer gols. De forma alguma teria desaprendido, mas o torcedor estava apreensivo com isso, né? É uma equipe que o desempenho não estava legal, obviamente, é uma coisa que já se imaginava pela maneira como transcorreu o final da temporada passada, o início dessa em relação ao Flamengo. E porque o Flamengo já mostrava no ano passado nessa dificuldade de finalizar, de transformar o volume de jogo, que sempre é muito grande do Flamengo, em gols, ou em chances claras de gols, né? E nessa partida ontem isso tudo aconteceu. Claro, tem que levar em consideração que o Sampaio não conseguiu marcar o Flamengo, mas essa movimentação do Flamengo era algo que o torcedor gostaria de ver. E acho que essa goleada, ela dá uma destravada, sabe? Dá uma destravada para o time ficar mais leve. Porque na medida que o time vai tentando, vai fazendo aquele volume de jogo, e a jogada não sai da maneira que se imagina, o gol não sai, a finalização não acontece, o time vai se sobrecarregando. Eu vejo uma carga enorme já no próprio Paquetá, que está tentando fazer esse gol e esse gol não sai, né? E ele é um excelente jogador, a gente sabe que vai acontecer. Só que o jogador ele vai se pressionando, até porque jogar com a camisa do Flamengo envolve muita cobrança e muita pressão, sempre, seja estadual, seja Libertadores, seja Brasileirão. Então, acho que pro Flamengo era importante, né? Tudo bem que não resolvia sozinha a situação do Flamengo na tabela, né? O Flamengo dependia de outros resultados e tudo mais, mas pro time era muito bom. Acho que o time deve ter ido pro vestiário mais leve. Claro que leva em consideração sim o adversário que estava jogando, mas pro time acho que isso deve ter causado um efeito muito bom, de se sentir um pouco mais à vontade em campo, porque o Flamengo tem muito talento do meio para frente. Sim. São jogadores com muito potencial. Se eles se sentirem mais confortáveis, à vontade em campo para realmente tomar a decisão, acho que esse time só vai voar cada vez mais, até pelos reforços que fez, até pelo próprio Paquetá. Sim. Só que o time tem que ficar à vontade. E ontem isso aconteceu. Então, a grande notícia não é só a vitória em si, a pontuação, mas ter conseguido fazer muitos gols, acho que é a principal notícia desse jogo. E aí a gente tinha, né, um Flamengo com algumas modificações, né, Lino? Pensando nessa gestão de elenco que o Felipe Luiz tem feito. Vinha de uma sequência importante, decisão de Supercopa no último domingo, jogo pelo Campeonato Brasileiro no meio de semana. Veio de 2 clássicos no Campeonato. Importante para que o Flamengo, além de não disputar um quadrangular de rebaixamento, não tivesse 2 datas a mais no seu calendário. Isso também tinha um peso, além de conseguir avançar no Campeonato Carioca. E aí ele mexe na dupla de zaga, mexe do meio para frente, dá descanso ao Arrascaeta, por exemplo. E individualmente, o Felipe falou sobre isso na entrevista coletiva, alguns jogadores aproveitaram essa oportunidade até para espantar um pouquinho das críticas, da má fase, do que vinha
também um pouco dessa pressão da arquibancada, dessa frustração do torcedor com o início de alguns jogadores, né? O Nova Iguaçu perdeu para a Portuguesa e estava tudo arrumado para o Flamengo, Sim. bastava ganhar. Então, a partir daí, a cobrança era só vitória e desempenho, né? A defesa era toda reserva, os laterais também. A estrutura de time estava mantida em campo, mas com algumas ideias legais, né? O Paquetá um passo atrás, armando como um segundo volante. Acho que a tendência de que a gente veja o Paquetá realmente vindo de trás porque o time do Flamengo normalmente se instala no campo do adversário, joga com linha de defesa muito alta. Se você tiver o Paquetá muito próximo dos atacantes, como a Arrascaeta fica, né, você vai ter mais um jogador de costas. E o Paquetá não tem essa característica, ele gosta de jogar carteando, né, vindo de trás. Então, ele como um segundo volante, não como um cara aberto, nem como centroavante, porque a gente está discutindo se o Paquetá vai ser carta para o lado do campo, para Pedro, para vir de trás. Eu acho que ele é carta para jogar de 8 de verdade. Quem joga aí é o Jorginho. Vai tirar o Jorginho do time? Não, nós vamos passar a discutir questões de posicionamento. Ele do lado do Carrascal ontem, com o Flamengo instalado contra um adversário que vai se defender, apesar de o primeiro tempo ter sido um pouquinho complicado, né? Teve o gol anulado, podia ter sido 1-1, teve o 2-0, diminui 2-1, você vai para o intervalo pensando o que vai ser da partida, depois o Flamengo deslancha. Mas o Pedro voltar a fazer gol é legal. O Lino fez uma boa partida, acho que todo mundo reconhece que foi o melhor jogador em campo ontem à noite, né? E ele voltar a fazer gol, jogar também foi legal. Do segundo tempo para frente, com o Flamengo deslizando em campo, desfilando, foi legal de ver. Os problemas defensivos estão ali, a fragilidade do adversário recomenda cuidado nesse tipo de análise. Tudo que envolve o Flamengo hoje tem os superlativos do tamanho do elenco, né? Mas também tem alguns erros que a gente não sabe como podem dificultar o time diante de grandes adversários. Acho que essa talvez seja o recado, esse talvez seja o recado já pensando no meio de semana de Campeonato Brasileiro, né, Jéssica? São confrontos de uma dificuldade diferente, aí a gente deve ter mais titulares, por exemplo, em campo desse Flamengo, e aí é como, não dá para comparar um 7-1 diante do Sampaio Corrêa com o jogo do Campeonato Brasileiro. De novo, contextualizando tudo que aconteceu ontem, porque ainda tem um peso, né, que a gente gosta de citar, porque a gente fala tanto, os próprios jogadores, né, falam dessa questão da desumanização, de certa forma, do jogador de futebol. Então, acho importante que a gente cite, ontem a gente vai falar sobre o Alexandre, que está bem, mas que a gente teve um caso que tem um peso grande dentro da partida. Você tem um jogador de futebol, um colega de profissão, que sofre uma convulsão durante o primeiro tempo, e é uma cena muito forte, né? A gente, quem estava acompanhando o jogo, pelo menos estava, dá um susto, e aí demora a situação ser contornada. Ele deixou o jogo de ambulância, e aí a informação já era que ele estava recuperado, já tinha acordado. A informação de hoje é que quando chegou ao hospital, o Alexandre sofreu uma nova convulsão, mas que passou a noite bem. Já a gente tem até um vídeo, a gente pode até mostrar logo. O Alexandre. Bom, vamos para as informações aqui. Eu não vou mostrar essa parte que é bem feia, né? Bem chocante mesmo. Eu não vou colocar isso aqui para vocês, tá bom? Mas vocês viram na transmissão. Bom, em relação ao Alexandre, como foi falado, ele teve uma convulsão no campo e teve uma convulsão assim que chegou no hospital, teve uma nova convulsão. Foi feito tomografia, não constatou nada, nenhuma lesão no cérebro, nem nada. E foi feito um eletrocardiograma, tudo mais, também não constatou nada. Ele ficou de fazer hoje para amanhã. Ele até fez um vídeo, né, colocando lá no hospital, agradecendo tanto a torcida do Flamengo, que muitos torcedores do Flamengo mandaram mensagem para ele no pessoal, né, não sei como, mas pelo Instagram dele e tudo mais, apoiando. A gente viu aquela cena que marcou bastante. O Pedro de joelho orando com os companheiros do Sampaio Corrêa, né, junto com o pessoal, jogador do Sampaio. Foi muito bonita aquela cena, né, bem comovente. E todo mundo agradecendo, né, desejando recuperação. Ele fez um vídeo agradecendo o pessoal, tá bem, né? Ainda não se sabe qual foi a causa, qual foi o problema. Vai fazer novos exames para saber, mas tomografia e eletrocardiograma deu tudo normal, nenhuma lesão. Isso é bom, né? Agora vai fazer exames mais específicos para saber realmente o que está acontecendo com o jogador. Lembrando que ele tinha sofrido um trauma um ano atrás, um acidente de moto, quase que fica paraplégico, né? Um acidente bem grave. Se recuperou, deu a volta por cima, voltou a jogar futebol. E infelizmente aconteceu isso novamente, né? Mas esperamos todo sucesso para o jogador. Inclusive, já pegando esse gancho em relação aos problemas defensivos do Flamengo, uma coisa que chamou bem a atenção, até gerou memes na internet, bastante memes. O jogador que fez o gol no Flamengo, de bigode, né? Quase apresentando, assim, com todo respeito, apresentando uma skin de 50, 60 anos de idade, mas ele tinha 38, 39 anos.
E fez um gol no Ailton Lucas, pra você ver, né? Eu sempre falo isso aqui. Até no vídeo anterior, acho que foi no outro canal, eu comentei sobre isso. E o Ailton Lucas é show de bola no ataque, mas defensivamente deixa muito a desejar. Até a gente discutiu em dar gol por que dispensar o Matias Vinda por empréstimo ao River Plate. Ele coloca tanto o Royal como o Ailton Lucas no chinelo, né? Mas a gente não entende a cabeça do Felipe Luiz. Mas ontem a gente viu o Royal muito bem, inclusive driblou, né? Fazia tempo que a gente não via isso. A gente até falou sobre isso, como é que pode jogador jogar no Tottenham, no Milan. Várias vezes convocado para a seleção brasileira e no Flamengo é inferior a um jogador comum, né? A gente não entendia isso, mas esperamos que ele dê a volta por cima. Ontem demonstrou um bom jogo. Ainda tem que melhorar muito defensivamente, ofensivamente também, mas já começou a engatar. Isso que a gente espera, né? Que o time se recupere o mais rápido possível para o Flamengo se manter no trilho das vitórias e também de conquista, né? Temos uma final já pela frente, diante do Lanús da Argentina. Lembrando que o primeiro jogo é lá na Argentina, o segundo jogo é no Maracanã, decisão já visto. Terça-feira agora já tem Flamengo e Vitória pela Brasileirão, 9h30 da noite. Aí domingo que vem já temos o clássico definido, né? Botafogo e Flamengo no Engenhão, valendo vaga nas semifinais, por isso o Flamengo precisa acelerar o processo de recuperação física. A gente já tá vendo isso. O Paquetá, o que o diga, jogou pra caramba, né? Contra o Sampaio Corrêa, já tá demonstrando mais. Tá recuperando, né? A parte física e técnica, isso que é o principal, tá bom? Mas coloque aí nos comentários a sua opinião. Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Crédito Direitos de Imagem, Sport TV, Grupo Globo. Também se quiser compartilhar, também ajuda da mesma forma. Valeu.